Então, vamos dar início, então, colegas, ao julgamento do processo do item 1 da pauta, processo da empresa suíça RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. Doutor Pedro, uma pergunta. O senhor pediu a possibilidade de fazer sustentação oral para este processo, né, que é o do item 1 da pauta, final 2012-23, mas também pediu para os itens seguintes, que são da mesma empresa, né, dos itens 2 ao item 6, certo? Só que esse processo, do item 2 ao item 6, eles vão ser julgados pela sistemática de recursos repetitivos, ou seja, a gente não vai ter um julgamento amplo, né, como do item 1. Na verdade, o resultado do julgamento do item 1 vai ser reproduzido, certo, como resultado do julgamento dos itens 2 a 6, conforme o nosso regimento interno aqui do CAR, certo? Então, não será possível sustentação oral para esses itens, certo? Se o senhor tiver alguma observação, alguma particularidade a trazer para algum desses itens, o senhor pode trazer durante a sustentação do item 1 e a gente vê o que faz. Certo? Não, claro, quando a pauta foi publicada, estava claro, né, que seria reproduzido para os outros julgamentos, e foi mais uma dúvida procedimental, se precisava incluir somente um ou se incluísse todos do mesmo contribuinte, mas agora já está esclarecido. As próximas vezes a gente opta pela só do item principal. Obrigado. Tá, ok. Ok, então vamos dar início ao julgamento do item 1 da nossa pauta. O processo será relatado pelo conselheiro Wilson, certo? Eu vou passar a palavra para o conselheiro Wilson, ele vai fazer o relatório, depois eu passo a palavra para o doutor Pedro para fazer a sua sustentação oral. Okay? Então, com a palavra do conselheiro Wilson para relatar. Bom dia, presidente. Obrigado. Bom dia, colegas. Bom dia, doutora Viviane. Seja bem-vindo à turma. Cumprimento também o doutor Pedro, patrão da empresa. Então, item 1 da pauta, Suez RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. Esse aqui é o presidente já tinha falado, é um processo paradigma, então o relatório dele é bem sintético, né? Trata-se de recurso voluntário, interposto em face de acordo de primeira instância, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho decisório, exarado pelo lado de origem, que não homologou a compensação apresentada pelo contribuinte, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior do imposto de renda retido na fonte. A compensação não foi homologada, de acordo com o despacho decisório eletrônico, porque a partir das características do DAF, discriminadas na DECOMP, os pagamentos localizados foram integralmente alocados para a quitação de débitos, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados na DECOMP. Designada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando o pagamento indevido ao maior do imposto de renda retido na fonte, que o valor correto do valor devido for informado no DCTF retificador. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque a contribuinte não teria apresentado documentos para comprovação do erro que levou à retificação da DCTF. Cientificada do acordo, o recorrente interpôs recurso voluntário, onde alega, em síntese, que o crédito tributário pleiteado decorre de erro no cálculo do imposto de renda retido na fonte devido sob remessa ao exterior de prêmio de resseguro cedido para resseguradoras domiciliadas no exterior. Requer ao final o provimento do recurso e, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a conversão do julgamento em diligência para analisar os procedimentos adotados pela recorrente para apuração do direito creditório pleiteado. Esse é o relatório, presidente. Ok, obrigado, Wilson. Então, doutor Pedro, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Obrigado. Vou tentar ser aqui tão sintético quanto o relatório. Em resumo, o indébito ele decorre de um equívoco da requerente no momento de apuração do IR-fonte devido sobre a cessão de prêmios de resseguro ao exterior. Ela fez essas remessas para a Suíça, a princípio, considerando a legislação ordinária,
essas remessas estariam sujeitas a uma retenção na fonte de 25%, mas ela se olvidou da existência de uma norma que determina a redução da base de cálculo sobre a qual incide o R-Fonte sobre a cessão de prêmios de seguro do exterior, que é o artigo 26 da medida provisória 2158. Ela reduz a base de cálculo a 8% da base de cálculo originária, ou seja, a 8% do valor remetido ao exterior, o que implica, na verdade, uma tributação efetiva de 2%, 25% sobre a base reduzida de 8%, resulta no IR-fonte de 2%, e ela acabou se equivocando no momento de fazer a remessa, recolheu o IR-fonte sobre a base integral e, posteriormente, ela efetuou as certificadoras necessárias para que fosse considerada a base de cálculo efetiva, ou seja, a base reduzida de 8%, sobre a qual incide IR-fonte a 25%, que há aí a alíquota efetiva de 2%, que acaba causando uma grande diferença entre o valor efetivamente recolhido, né, e aquele que deveria ter sido recolhido. Então, a requerente, ciente desse erro, fez as certificadoras necessárias, transmitiu ao Perdecomp e busca aqui a restituição. E, além disso, é importante ressaltar que não há aqui também qualquer impossibilidade de recuperação do crédito em decorrência de eventual ônus financeiro ter sido repassado à seguradora no exterior que recebeu os recursos. Há prova nos autos de que o contrato de câmbio que embasou as remessas, ele já levava em consideração a alíquota efetivamente devida, ou seja, no contrato de câmbio já constava que o IR-fonte devido incidia sobre a base reduzida de 8%. Então, esse valor acabou não afetando a remuneração da entidade domiciliada no exterior, motivo pelo qual há a possibilidade jurídica de restituição e compensação do pagamento indevido. Então, em síntese, são esses os dois principais argumentos da recorrente, que devem levar ao provimento de seu recurso voluntário. O primeiro, há nos autos a demonstração de que a base de cálculo sobre a qual deveria ter sido recolhido o IR-fonte é reduzida a 8%, e não a base integral, o que implica uma alíquota efetiva de 2%, e também a prova nos autos de que não houve transferência financeira do indébito para terceiros, pois a remuneração da entidade no exterior foi integralmente percebida de acordo com a alíquota efetiva de 2%, não a alíquota majorada indevidamente de 25%. É isso, muito obrigado. Ok, obrigado, Dr. Pedro. Então, para o conselheiro Wilson, para proferir o voto inicial. Obrigado, presidente. O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e posso analisá-lo. O crédito pleiteado pela recorrente para compensação dos débitos declarados na DECOMP é relativo a pagamento indevido, ou a maior de fontes no Código de Arrecadação 0473, do PA 12 de 3 de 2012, no valor de R$ 184.375. A compensação não foi homologada porque o DARF, informado na DECOMP, foi integralmente alocado a débito compensado em DCTF. A recorrente retificou a DCTF em 3 de 1 de 2013, onde informa déficit de R$ 4.551,29, menor que o DARF recolhido de R$ 184.375, o que resulta pagamento a maior pleiteado. E aí eu junto com a parte da DCTF onde está informado, está colocada essa informação. Contudo, a DCTF retificadora foi encaminhada após a emissão do despacho decisório, que foi emitido em 5 de 12 de 2012. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porque a recorrente não apresentou documentos comprobatórios para justificar o erro no preenchimento do valor a maior de fonte na DCTF original. Reconhecimento de direito creditório e compensação de tributos com base em DCTF retificada após a emissão do despacho decisório, que altere para menor o débito confessado, só é admissível se o interessado comprovar o erro, que se fundamenta nos termos do artigo 147 do CPN, que abaixo eu transcrevo. No recurso voluntário, a recorrente alegou que, em março de 2012,
celebrou contratos de câmbio para remeter prêmios de resseguro cedidos para resseguradoras domiciliadas no exterior, a SRZ Swiss Reinsurance Company, a Catlin RE e Partner RE. Os valores pagos a cada uma delas foram os que eu menciono abaixo. Né? A SRZ, 5.780.257, a Catlin RE, 1.123.757 e a Partner RE, 227.564. Com fundamento no artigo 26 da medida provisória 2158-35 de 2001, combinado com o artigo 685 do RIR, a alíquota aplicável sobre rendimentos encaminhados à pessoa jurídica domiciliada no exterior é de 2%, ou seja, 8% e multiplicado por 25%. Isso aí, e a base está abaixo transcrita. No recurso voluntário, a recorrente juntou documentos para comprovar o pagamento do resseguro aos seguintes beneficiários. Então, foram 3 beneficiários que receberam os prêmios de resseguro. A SRZ, Swiss Reinsurance Company, os pagamentos estão aí, totalizam 5.780.000, com fonte de 115.695. Para comprovação disso, foi apresentado um contrato de câmbio para remessa do pagamento a essa empresa, cujo valor bruto é 5.780 e fonte respectiva de 115.605. E aí embaixo eu colaciono a parte do contrato de câmbio onde está sendo demonstrado esses valores. E o comprovante de recolhimento do fonte, código de arrecadação 0473, no valor de 115.000 em 12 de 3 de 2012. Em relação à segunda empresa, segunda resseguradora, foi pagamento de resseguro, conforme contrato relacionado às folhas 87, no valor de 1.125.000, com fonte de 22.475. Para comprovação, ela juntou o contrato de câmbio, onde está discriminado, são discriminados esses valores, e o respectivo fonte. Em seguida, juntou também o comprovante de recolhimento do fonte, naqueles valores mencionados no contrato de câmbio. Em relação à terceira empresa, a Partner RE, que é justamente essa a questão da diferença de recolhimento, pagamento de resseguros de R$ 227.564, com fonte de R$ 4.551,29. Aí ela apresenta um contrato de câmbio para remessa de pagamento, essa Partner, Partner no valor de 227 e o respectivo fonte de 4.551. Aí estão discriminados exatamente o valor do contrato de câmbio. E esse exatamente é o erro no recolhimento do fonte, em vez daquele valor de 4.551, ela fez um recolhimento de 184.375. Constata-se que a recorrente recolheu indevidamente o montante de 184.375,51, eis que o valor que deveria ser recolhido era de 4.551,29, 2% do valor bruto de 227.564. O DARF foi preenchido e recolhido com o valor correspondente ao abatimento e não ao fonte. Então, se a gente verificar um pouquinho mais acima, na parte do contrato de câmbio, a gente vê que está discriminado lá que o valor dos 184.375 não era realmente o fonte, sim um abatimento em relação ao valor bruto que foi do contrato. Constata que a recorrente recolheu indevidamente o montante de 184.375, esse que o valor que deveria ser recolhido era de 4.551,29, que corresponde a 2% do valor bruto de 227. Então, aí o DARF foi repreenchido e recolhido com o valor correspondente ao abatimento, não ao fonte. O montante remetido ao exterior foi de $21.236,57, que correspondeu a 38.637, conforme detalhamento do contrato de câmbio, as folhas 112 e 115. E aí eu mostro a operação. O montante remetido à Partner RE, de acordo com os dados da transferência, foi de R$ 21.236,67, que indica que foi a recorrente quem suportou o pagamento indevido de R$ 179.824,22. Diferença entre o recolhimento de R$ 184,85 e o fonte de R$ 4.551,29. E aí a parte do contrato de câmbio, né, da remessa. A recorrente logrou comprovar, portanto, o erro de preenchimento da DCPF e o recolhimento indevido a maior de fonte no montante de R$ 179.824,22.
bem como que o ônus do pagamento indevido foi suportado pela mesma, e não pelo beneficiário do pagamento, de modo que faz jus ao direito pleiteado pleiteado. Por todo exposto acima, voto em dar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Obrigado, Wilson. A palavra fica aberta aí para dúvidas, debates. E podemos votar, então. Vigente. A matéria foi aprovada, né, presidente? Eu acompanho o relator na íntegra. Presidente, eu queria só fazer uma pergunta ao relator, antes da votação, se me permitir. Sim. Wilson, olhando aqui a decisão, ele informa que não foram juntados elementos suficientes para justificar a retificação da DCTF. Olhando o processo, eu olhei aqui rapidamente, a parte se limita a juntar os DARFs, os contratos, mensagem de e-mail e a DCTF retificadora. E um dos motivos elencados ao final do voto da DRJ, diz, é indispensável a comprovação do erro que fundamenta a retificação da DCTF, o que não ocorreu. O manifestante não apresenta justificativa nem junta documentos que comprovem o erro da DCTF original que fundamentaria sua retificação. Ante a não comprovação do erro na DCTF original, não se deve aceitar a retificação. Além da DCTF retificadora, há elementos suficientes para reconhecer, ou não seria o caso de, em razão da controvérsia apresentada, demandar que seja feito o retorno baseado nos precedentes da turma em relação a esse assunto? Frank, na manifestação de inconformidade, na verdade, a recorrente não tinha justificado, né, tinha apresentado essa justificativa, daí o motivo da DRJ ter negado o provimento. Toda essa documentação foi apresentada agora, né, e ela apresentou todo esse contrato de câmbio, apresentou o contrato de câmbio, a remessa, e exatamente foi aí que eu acabei encontrando, né, o erro, né, se você verificar na parte do aqui consta aqui no voto, o valor que foi do contrato de câmbio, da remessa, e lá, exatamente no valor onde estava o valor que foi remetido ao exterior, não foi os 227.584. Ela teve um abatimento de 184 mil, e o valor, né, o valor que foi considerado foi os 2% em cima dos 227 mil, e não os 184 mil, porque não caberia, né? Se ela você fez esses cálculos, então, individualmente, é isso? Isso. Na verdade, sim, são 3 empresas, são 3 resseguradoras para onde foram encaminhados, né, aquele prêmio de resseguro. Nas 2 primeiras está tudo correto. Isso aí, inclusive, ela nem deveria ter apresentado, a própria recorrente não precisaria ter apresentado, porque os valores são exatamente os mesmos, né? A controvérsia gira em torno dessa terceira empresa, dessa terceira resseguradora, onde foi encaminhado o prêmio. E aí, nessa terceira resseguradora, é onde que eu constatei exatamente que o valor que foi recolhido foi realmente a maior, que o valor bruto, né, pra você ter uma ideia, o valor bruto do encaminhamento foi de R$ 227.584. E aí ela fez um recolhimento de pontos de 184.375, muito maior do que o valor, né? Ele quase próximo do valor que é o valor remetido, né? E aí o valor de fonte que teria que ser recolhido, no caso, seria 4.551, que é exatamente os 2% em relação aos 227 mil que foi encaminhado. Esclarecido, obrigado, conselheiro. Então vamos dar. Só aproveitando, só uma dúvida, Wilson. Talvez eu realmente tenha deixado passar alguma coisa, só para um esclarecimento. Com relação à alíquota efetiva, no caso, como o próprio patrão colocou, seria 2%, né? Isso. E ele fez o recolhimento sobre 25%, não é isso? Então, assim, o valor efetivo a ser recolhido, que foi recolhido, que deveria ser considerado, seria 4.500, não é isso? Isso. O que significaria 10 vezes menos daquilo que deveria ser recolhido, assim, de 25% para 2%, né, mais ou menos. Só que ele recolheu 184 mil, quando o correto é 4 mil. Ou seja, os 184 mil, se foi calculado sobre 25%,
e 4 mil sobre 2%, tem uma diferença percentual aí enorme, que não é de 10 vezes mais. É só para entender isso. Exatamente. Eu entendo que, na verdade, não foi sobre não foi aplicada a alíquota de 25%, mas sim o erro, né? Se você verificar aqui na página 7 do relatório, do voto, página 7 do voto, bem em cima, né? Tem um contrato de câmbio, a remessa desse prêmio de resseguro para a terceira empresa, para essa Partner RE, né? E aí eu destaquei no contrato de câmbio qual que foi o valor que foi contratado, né? Então lá tem o valor, se você verificar exatamente, está indo na primeiro real que eu coloquei, Partner Reinsurance Europe, lá em Suíça, né? Essa é exatamente a empresa que recebeu o prêmio de resseguro. E aí embaixo, na última linha, estão os valores destacados. Então o valor bruto era de 227, aí teve chamado um abatimento, né? Que foi o abatimento em cima desses 227, só que o que acontece? O valor bruto foi 227, né? Então não tem que fazer a aplicação de 25% sobre isso, não, mas o erro aconteceu porque, em vez de estar recolhendo 4.551, ela recolheu fonte sobre esse valor que é chamado abatimento, de 184.375. Ele recolheu muito mais do que 50%. Muito mais que 50%. Ele não recolheu 25%, ele não foi recolheu 25%. Muito mais e tantos por cento. O erro foi absurdo, realmente. O erro foi sobre o valor que está destacado. Você está falando aí que não está te ouvindo. Não, é isso que me causou estranheza. Aí eu estava tentando olhar aqui no voto, entendeu? A lógica, a matemática, e me escapou. Aí eu falei, deve ter passado alguma coisa, mas agora está explicado, então, Wilson. Na verdade, foi um erro, 2 erros. Né? Isso, exatamente. Na verdade, até eu destaquei, viu, Sérgio, que, assim, constate-se que a recorrente recolheu indevidamente um montante de 184.375, desde que o valor que deveria ser recolhido era de 4.551, 2% do valor bruto de 227. O DARF foi preenchido e recolhido com o valor correspondente ao abatimento, entre aspas, e não ao fonte que deveria ter sido recolhido. Eu já deixei consignado isso no voto. Ô Wilson, e aquela observação do Fred, esses documentos, a DRJ, ela indeferiu exatamente porque não foram juntados esses documentos na primeira instância. Isso, e também não foi feito esse esclarecimento na manifestação, né? E é uma conta simples, né, Wilson? Eu fiz esse questionamento porque a gente vai julgar vários processos de compra, eu tenho vários também para julgar, e a gente sempre leva em consideração o posicionamento, que eu tenho também, claro, nos outros processos, para a gente ter um posicionamento só. Nesse caso aqui, é possível fazer a análise do direito creditório, porque de fato é uma conta bem simples, né? E é uma análise muito simples, de 3 remessas, enfim, nada muito significativo. Quando a gente vai para outros casos mais cavernosos, aí não dá, manda para a DRF, para refazer o despacho. Ô Fred, isso que você está falando, só complementando, digamos que aqui, por exemplo, fosse ali, sei lá, 50, 100 contratos, aí é inviável. Aí não tinha condições. A gente está bem esclarecido, vamos voltar, né? Então, dando continuidade, Jefferson, em votação, tá? Só uma dúvida, presidente. O conselheiro Efigênio votou? Já votei com o relator. Sim, votou. O conselheiro Fred pediu oportunidade, e a gente abriu um parênteses aí da votação para esclarecer essa questão. Mas vamos dar continuidade à nossa votação. Ok. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Viviane, você. Eu acompanho o relator também. Lucas. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 1 da pauta ficou da seguinte maneira: dá provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Este resultado vai ser reproduzido para os itens 2, 3, 4, 5 e 6 da nossa pauta, que são processos que estão sendo julgados pela sistemática de recursos repetitivos. Certo? Então, Pedro, muito obrigado pela sua presença. Acho que já está finalizada aqui a sua tarefa, né? Hoje pela manhã, aqui com a nossa turma. E muito obrigado e até mais aí. Muito obrigado e boa semana a todos. Obrigado, até mais.
Colegas, dando sequência ao nosso julgamento, nós temos um pedido de sustentação oral, portanto, tem preferência, né, e vamos julgar agora o item 8 da pauta, o processo da empresa TNL-PCS S.A., certo? A sustentação oral da doutora Ana Carolina. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda à nossa sessão de julgamento. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Não sei se vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá ok, ótimo. Maravilha. Doutora Ana, só gostaria de confirmar os seus dados para fim de registro na ata, tá certo? Tá bom. Ana Carolina Garcia de Rico, OAB. Isso. OAB São Paulo 352338. Isso. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Ogawa Lazerotti e Beraldi Advogados. Perfeito. Ok, obrigado. Obrigada. Ok, então puxando o seu processo, vamos julgar o item 8 da nossa pauta, processo da empresa TNL-PCS S.A., também será relatado pelo conselheiro Wilson, certo? Tem a palavra, o conselheiro Wilson vai fazer o relatório, depois a doutora Ana lhe passa a palavra para a sustentação, certo? Então, com a palavra o conselheiro Wilson para relatar, e lembrando, né, por favor, fechem os microfones. Obrigado, presidente. Bom dia, doutora Ana Carolina, seja bem-vinda. Tem 8 da pauta, TNL-PCS S.A. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da DRJ Recife, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada na DECOM no final 1127 e não homologou as compensações declaradas na DECOM final 0008 e 0666. A contribuinte encaminhou a DECOM final 0600, cujo crédito informado é relativo a saldo negativo de RPJ do exercício 2009, no montante de R$ 42.735.992. O direito creditório foi parcialmente reconhecido no montante de R$ 32.628.791, em virtude do reconhecimento de apenas parte das retenções em fonte informadas na DECOM, conforme detalhamento abaixo do despacho decisório, que aí coleciono. Então, retenções em fontes do PEDECOM ficou informado 69.394.497, foram confirmadas 59.287.296. O valor do saldo negativo reconhecido foi de 32.628.791. Designada com despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde afirma que as retenções não confirmadas pela autoridade administrativa efetivamente ocorreram, que decorrem do recebimento de receitas advindas de aplicações financeiras, Código de Receita 3426, e de prestação de serviços de telefonia para órgãos públicos, Código de Receita 6190. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Recife, de acordo com o ementa abaixo transcrito, resumiu os fundamentos da decisão. Então, foi por não comprovação do fonte, e a contribuinte não teria apresentado os comprovantes de retenção. Cientificada do acordo, a hora recorrente apresentou recurso voluntário, onde reafirma que as retenções não confirmadas no despacho decisório efetivamente ocorreram e que decorrem do recebimento de receitas advindas de aplicações financeiras, Código de Receita 3426, e de prestação de serviços de telefonia para órgãos públicos, Código de Receita 6190. Em relação ao Código de Receita 3426, juntou um informe de rendimentos para comprovar o fonte no montante de R$ 9.624.32, relativo a aplicações financeiras no Fundo de Investimentos Angra dos Reis FI Multimercado Telemar. Quanto às retenções do Código de Arrecadação 6190, afirmou que no processo administrativo 2015-75, onde foram arquivados documentos que ampararam a análise do crédito, as retenções em questão deixaram de ser reconhecidas unicamente porque não foram localizadas na DIRF dos respectivas fontes pagadoras. Mas que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência para determinar a análise do extrato do DIRF de todas as filiais e não somente da matriz, de modo a não prejudicar a recorrente por eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras, bem como cumprir a regra do artigo 37 da Lei 9784 de 99.
Permitiu a realização de diligência, formulou quesitos e indicou o assistente técnico, caso as informações e documentos juntados aos autos não forem suficientes para ratificar seus argumentos. Requer, ao final, o provimento do recurso com reconhecimento integral do crédito pleiteado e homologação das compensações. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, isso, doutora Ana Sânia. Tem 15 minutos para sustentação oral. Obrigada. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, presidente, relator, demais conselheiros. Eu acho que eu vou ser bastante breve aqui, tá? Bom, então, na verdade, aqui a gente está falando, né, de um pedido de restituição de saldo negativo, cujo montante ele, de aproximadamente aí de 10 milhões, ele não foi reconhecido, na verdade, porque algumas retenções na fonte não teriam sido comprovadas, né? Eu vou repisar aqui os fatos só para deixar bem claro, né? Essas retenções, elas decorrem do recebimento de receitas advindas de aplicações financeiras e de prestação de serviços de telefonia para órgãos públicos, tá? Especificamente com relação à retenção advinda de aplicação financeira aí de 12 milhões, quase 13 milhões, que foi conhecida apenas a monta de 3 milhões e meio pelo despacho decisório, a recorrente, lá na manifestação de conformidade dela, explicou que quando da transmissão da DIPJ, foi declarado lá na linha 100 da ficha 54, um rendimento de 57 milhões recebido do Banco do Brasil, tá? E uma retenção aí desses quase 12, 13 milhões. E consequentemente, essa retenção foi refletida, então, no PERDECOMP lá do saldo negativo, né? Mas, na verdade, a recorrente, ela percebeu que cometeu aí um equívoco totalmente excusável, né? Por quê? Porque nessa linha 100, na verdade, ela somou os rendimentos recebidos desse Banco do Brasil, que na verdade foi de só 15 milhões aproximadamente, com as receitas financeiras do Banco Safra, e aí de 40 milhões. Então, ela unificou lá na DIPJ e no PERDECOMP, né? Ou seja, a retenção do Banco do Brasil, ela foi a menor do quanto declarado, e por um lapso não constou lá na DIPJ a identificação da retenção do Safra. Então, faltou justamente o reconhecimento da retenção do Safra, resumindo é isso, tá? Como, na verdade, só houve o agrupamento dessas retenções, não teve retenção declarada a mais ou a menos, ou duplicidade, nada disso, em absolutamente nada, isso impactou o IR pagar ou o saldo negativo, tá? Bom, a recorrente, né, explicou tudo isso na manifestação de conformidade que ela fez, juntou o informe de rendimentos do Safra, que é o DOC 7 aí da manifestação de conformidade, que demonstra que esses rendimentos tiveram como origem justamente a aplicação financeira no Fundo Angra, tá? E o que naturalmente gerou a retenção de R de 9 milhões, aproximadamente. A DRJ, ela não questiona esse equívoco aí da recorrente, que totalmente, mais uma vez, é um equívoco totalmente excusável, mas ela simplesmente não aceita esse informe porque ela fala que ele supostamente não preenche os requisitos legais, porque ele não teria identificação a mês das retenções e o código de retenção, tá? O ponto é que esse informe, ele já tem todas as informações necessárias à comprovação dessas retenções, lá em especial lá o ano calendário, e principalmente o valor do IR retido, né? Ou seja, tem o valor da retenção lá, e o informe, como a gente sabe, é a prova mais cabal, né? Ele não pode ser simplesmente desconsiderado aqui apenas por apegos a detalhes, né? Que, com todo respeito aqui, na verdade, foram eventuais equívocos da fonte pagadora, não foi da recorrente, né? De toda forma, de toda sorte, para evitar qualquer tipo de questionamento, a recorrente foi lá, conseguiu, junto à fonte pagadora, o complemento desse informe de rendimentos, tá? Que faz, sim, esse novo complemento, ele faz a abertura mês a mês das retenções e lá indica o código de retenção, tá? Aqui eu só chamo a atenção dos senhores para o seguinte ponto, o código do informe, ele de fato difere do código informado lá no PERDECOMP, né? Justamente porque no PERDECOMP só constou a retenção do Banco do Brasil, não constou a retenção do Safra, né? Não teve essa abertura. Mas o código de retenção, mas essa divergência, ela não muda em absolutamente nada as conclusões, porque ambos os códigos, eles se referem a R fonte de aplicação financeira, tá? Então, isso em absolutamente nada interfere. E como, mais uma vez, eu digo aqui, o informe de rendimentos, ele é a prova cabal aqui do nosso crédito, tá?
Bom, aqui por fim, ainda que não tenha sido objeto de questionamento pela DRJ, a recorrente ela fez a prova do oferecimento à tributação desses rendimentos do Safra, como a gente pode ver ali na linha 22 da ficha 6A da DIPJ, que é a linha de outras receitas financeiras, sendo que foi juntado, a recorrente juntou também a abertura dessa linha, ela fez a abertura numa planilha, uma memória de cálculo, a abertura dessa linha, com as contas relativas a essa linha, né, de outras receitas financeiras, e juntou também as razões dessas contas e também o balancete do período. Portanto, juntando o informe de rendimentos, que mais uma vez é a prova cabal aqui do crédito, e também esses novos documentos, esses outros documentos que fazem a prova do oferecimento à tributação desses rendimentos, é evidente que aqui restou comprovado a origem do crédito, tá? A origem dessas retenções. E por fim, com relação às demais retenções realizadas lá sob o código 6100, a DRJ não pode simplesmente deixar de reconhecer essas retenções sob o fundamento de que não foi declarado em DIRF. Ela deveria ao menos ter convertido o julgamento em diligência, né? Então, mais uma vez, aqui nos autos a gente tem a prova mais cabal de todas as retenções sofridas e, portanto, é de rigor aqui o reconhecimento do crédito da recorrente, tá? Eu fico à inteira disposição para eventuais esclarecimentos de fato e acredito que é isso. Ok, obrigado, doutora. Então, a palavra ao conselheiro Wilson para proferir o voto inicial. Obrigado, presidente. Depois de voluntário e tempestivo, e preencho os demais requisitos de admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo. Do pedido de diligência. Quanto ao pedido de diligência, não obstante a recorrente ter formulado os requisitos indicado ao assistente técnico, entendo que as informações e documentos contidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme se verá adiante na análise do mérito. Assim, por considerar prescindível a diligência requerida, indefiro o pedido. Quanto ao mérito. A compensação foi homologada parcialmente porque o direito creditório pleiteado não foi integralmente reconhecido. O deconto final 0600, onde a recorrente formou saldo negativo de RPJ de 42.735.992, o montante reconhecido pela autoridade administrativa foi de 32.628.791. O reconhecimento parcial do direito creditório decorreu da não... Acho que tem algum... Microfone aberto, presidente. Para fechar, por gentileza. O reconhecimento parcial do direito creditório decorreu da não confirmação de parte das retenções em fonte informadas na deconta. As retenções não confirmadas foram discriminadas no despacho decisório conforme tabela abaixo que eu colaciono. Então, foram não reconhecimento de código de receita 3426 e 9.540 e as demais no código de receita 6190. As retenções não confirmadas serão analisadas em seguida de acordo com o Código de Arrecadação. Então, da retenção de Código de Arrecadação 3426. Na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que cometeu um equívoco no preenchimento da linha 100 da ficha 54 da DIPJ, ao informar como rendimentos recebidos do Banco do Brasil o montante de R$ 57.694.890, tendo somado o rendimento efetivo pago pelo Banco do Brasil de 15.290 a 706, com as receitas financeiras recebidas do Banco Safra de Investimentos, um montante de 40.139.393. O recorrente alegou que no ano calendário de 2008, oferiu rendimentos junto ao Banco Safra da ordem de 40.139, que tiveram como origem aplicações financeiras realizadas no Fundo de Investimento Angra dos Reis, FI Multimercado Telemar, que gerou a retenção de fonte de 9.624, junto ao comprovante de rendimentos abaixo colacionado. A DRJ entendeu que o documento apresentado não preenchia os requisitos legais, pois não especificava os períodos de recebimento nem os códigos de retenção. A DRJ afirmou ainda que não teria localizado no sistema DIRF a declaração correspondente ao documento apresentado. No recurso voluntário, o recorrente reafirma que cometeu um equívoco quando do preenchimento da DIPJ, tendo informado na linha 100 da ficha 54, por engano, os rendimentos recebidos do Banco do Brasil, o valor de 15.290, com a receita financeira recebidas do Banco Safra de Investimentos, um montante de 40.139, fazendo assim constar um montante superior àquele efetivamente recebido apenas pelo Banco do Brasil. Wilson, deixa eu dar uma pausa, porque realmente está incomodando esse ruído, né?
O único microfone que eu vejo aberto aqui é do doutor Eduardo, que está na sala aguardando o próximo julgamento. Pronto, obrigado, doutor. Tá. Podemos dar continuidade, Wilson. Ok, presidente. Para comprovar as suas assertivas de que efetivamente sofreu a retenção, a recorrente apresentou o informe de rendimentos para comprovar que auferiu rendimentos junto ao Banco Safra da ordem de 40.139, que tiveram como origem aplicações financeiras realizadas no Fundo de Investimento Angra dos Reis, o que gerou a retenção de fonte na monta de 9.624. Para afastar o argumento da DRJ de que o comprovante apresentado não informava os períodos de recebimento nem os códigos de arrecadação, o recurso voluntário, a recorrente complementou o comprovante recebido do Banco Safra com a apresentação dos rendimentos e retenções da aplicação junto ao Fundo de Investimento Angra dos Reis, conforme abaixo discriminado, onde tem realmente o discriminado mês a mês qual for o valor do rendimento nominal e imposto de renda na fonte, como vocês podem ver na próxima página. E aí, o único detalhe, conforme dito pela própria patrona, o código de arrecadação é diferente, divergente do que fora informado na DECOMP, que é 6800 aqui. Verifica-se, pois, que o comprovante apresentado em detalhe os rendimentos nominais e respectivas retenções ocorridas ao longo do ano calendário 2008, e o valor dos rendimentos e retenções conferem o argumento da recorrente, isto é, rendimentos recebidos de 40.139 e fonte de 9.624. Apesar do código de arrecadação informado no comprovante de rendimentos 6800, que refere-se a rendimentos produzidos por aplicações em fundo de investimentos, em fundo de investimento em cotas de fundo de investimentos, o código de arrecadação 3426 referir-se a rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, decorrentes de alienação, liquidação, resgate, cessão, repactuação. Entendo que se trata de erro que não macula a comprovação. Além disso, as aplicações financeiras no FIC Angra dos Reis estão relacionadas no razão às folhas 936 e 938, como abaixo demonstrado. Entendo, portanto, restar comprovada a retenção de fonte no montante de 9.624. Quanto às retenções sobre o Código de Arrecadação 6190. Na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que no processo administrativo final 2015-75 foram arquivados documentos que ampararam a análise do crédito e as retenções em questão deixaram de ser reconhecidas unicamente porque não foram localizadas na DIF das respectivas fontes pagadoras. Sabemos a recorrente que as autoridades fiscais deixaram de reconhecer as retenções apenas com base nas DIFs, que poderiam conter incorreções. E a DRJ, ao invés de analisar esse argumento da recorrente e determinar a conversão do feito em diligência para que fosse efetivamente examinado se a recorrente sofreu as retenções, seguiu um caminho simplório e negou o crédito, porque não foram apresentados informes de rendimentos. Eu entendo que não assiste razão à recorrente. Uma, porque se as DIFs estavam com incorreções, caberia à recorrente apresentar documentos para comprovar o erro, tais como as notas fiscais, extrato bancário comprovando o recebimento líquido das retenções, e escrituração contábil comprovando o lançamento dos rendimentos brutos e das provisões das retenções. Tal procedimento é necessário para fins de comprovação de reconhecimento de direito creditório pleiteado, em que o ônus da prova cabe ao requerente. Além do mais, são provas de elaboração da própria recorrente, não havendo, portanto, nenhum óbice para a sua apresentação. A duas, porque, de acordo com os documentos apresentados pela própria recorrente, as retenções não confirmadas foram relacionadas ao NPJ. Os montantes confirmados no despacho decisório estão compatíveis com as informações que constam na DIFs, como se verá mais à frente. Insta a consignar que o Código de Arrecadação 6190 é relativo à retenção conjunta de RPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades de administração pública federal a outras pessoas jurídicas para cumprimento do determinado nos artigos 64 da Lei 9.430 e artigo 34 da Lei 10.833. O artigo 64 da Lei 9.430 impõe a obrigatoriedade da retenção do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os pagamentos realizados a pessoas jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal. O artigo 34 da Lei 10.833 estendeu essa obrigação aos pagamentos feitos por empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigados a registrar sua execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o SEAF. E aí eu reproduzo a Lei 9.430 e a 10.833.
A composição das alíquotas dos tributos que compõem o Código de Arrecadação 6190 é a seguinte. Então, eu coloco a tabela, no caso de IPJ, 4,8%, CSLL, 1% em relação à receita. Compulsando os autos, esse relator elaborou planilhas em relação a cada uma das retenções não confirmadas do Código de Arrecadação 6190, com a informação prestada pela recorrente em DIPJ, a informação contida em DIF e a informação prestada na DECOMP. O valor apurado de RPJ, segundo a DIF, será o valor do rendimento bruto multiplicado pela alíquota de 4,8%. Os valores encontrados estão descritos na tabela abaixo. Então, para cada uma daquelas fontes pagadoras que não foi confirmada a retenção, eu montei as tabelas abaixo. Em relação à fonte pagadora final 00104, o rendimento bruto informado na DIF foi 2.349.955, o fonte foi de 112, a fonte informada na DIF foi de 112, a fonte informada na DIPJ também foi de 112.771, e o fonte na DECOMP foi de 134.238. Então, o valor confirmado no despacho decisório, 112.779, é até maior que informado na DIPJ e compatível com o apurado na DIF. Na fonte pagadora final 00100, o rendimento bruto informado na DIF foi 10.821.922, a fonte na DIF foi 519.452, o fonte na DIPJ 519.441 e o fonte formado na DECOMP 956.308. Da mesma forma, o valor confirmado no despacho decisório 519.452 é até maior que o informado na DIPJ pela própria recorrente e compatível com o apurado na DIF. Na fonte pagadora final 00119, rendimento bruto de 1.171.938, o fonte na DIF 56.253, o fonte na DIPJ 56.249 e o fonte na DECOMP 61.591. Também o valor confirmado no despacho decisório de 56.253 é maior que o informado na DIPJ e compatível com o apurado na DIF. Na fonte pagadora final 00101, o rendimento bruto foi de 2.687.370, o fonte na DIF 128.993, o fonte na DRPJ 176.857 e o fonte na DECOMP 179.141. O valor confirmado no despacho decisório, 177.539, é maior que informado na DIPJ e maior que o apurado na DIF. Por fim, a fonte pagadora final 00107. O rendimento bruto na DIF de 5.097, o fonte na DIF 244.663, o fonte na DIPJ 244.645 e o fonte na DECOMP 345.654. O valor confirmado no despacho decisório de 244.662 é maior que informado na DIPJ e compatível com o apurado na DIF. Verifica-se, portanto, com exceção da fonte pagadora final 00101, em todas as demais fontes pagadoras, o valor confirmado do fonte foi compatível com a informação prestada pela própria recorrente na DIPJ. Perdão. Dessa forma, se o valor informado de fonte na DIPJ estava errado, competia a própria recorrente informar o erro e apresentar documentos para comprovar as retenções corretas. Mas a recorrente, em nenhum momento, afirma que as retenções informadas na DIPJ estavam erradas. A única fonte pagadora cujo fonte apurada com a DIF não foi compatível com o informado na DIPJ foi a fonte pagadora 33.000.167. Mas mesmo em relação a essa fonte pagadora, a fonte confirmada no despacho decisório de 177.539 foi maior que o informado na DIPJ, de 176.875, e na DIF, de 128.993. Por fim, a recorrente alega que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência para determinar a análise do extrato de DIF de todas as filiais e não somente da matriz, de modo a não prejudicar a recorrente por eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras. Ora, as DIFs juntadas aos autos pela própria recorrente demonstram que as retenções informadas e consideradas no despacho decisório são relativas ao CNPJ básico
ou seja, considerando matriz e filiais. Por todo assim exposto, não há reparos a fazer no acórdão combatido quanto às retenções do Código de Arrecadação 6190. Da apuração do saldo negativo complementar. Considerando o reconhecimento do fonte relativo ao Código de Arrecadação 3426 da fonte pagadora final 00192, que é o Fundo de Investimento Ângela dos Reis, no montante de 9.624, e que o montante devido de RPJ, conforme informado na DIPJ, era de 123.765, o saldo negativo apurado é de 42.252, conforme a tabela abaixo. Então, o valor reconhecido neste acordo, o CARF é de 9.624. Em conclusão, pelo acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório complementar no montante de 9.624, em face do reconhecimento de retenções sobre o Código de Arrecadação 3426, relativo a rendimentos auferidos de 40.139 do Fundo de Investimento Ângela dos Reis, FI multiplicado pelo Banco Safra. É como voto, presidente. Obrigado, Wilson. A palavra fica aberta para os debates e questionamentos. Parece que são duas situações distintas. Uma é fonte de aplicações financeiras, né, que é o que o conselheiro relator está reconhecendo, e a outra diz respeito à fonte de órgãos públicos, né, que aí houve assim, compatibilidade entre a DECOMP e o valor declarado pelo contribuinte na DIPJ, e o valor declarado pelas fontes pagadoras nas DIFs. Né. Podemos colocar em votação? Então, em votação, Efigênio. Wilson, eu gosto muito dessa forma como você elaborou o voto, porque você pega os dados do próprio contribuinte, faz o batimento, e não tem, eu vejo até, não vejo como contra-argumentar isso, porque são os próprios dados e os cálculos, né? Então, parabenizo aí e acompanho. Também acompanho o relator e parabenizo aí pelo voto. Também acompanho, presidente, com os mesmos efusivos elogios aqui ao relator, que de fato destrincha, na verdade é um verdadeiro despacho decisório, né? É profundo e que não deixa margem a dúvida. Então, até parabéns. Melhor, né? Sim, claro. Voto com o relator e acompanho os parabéns da turma. Obrigado. Viviane. E eu volto com o relator. Também acompanho o relator, presidente. E aí a gente estava conversando um pouco antes, né, do início da reunião sobre os problemas das obrigações acessórias, né? E aí a gente vê que a questão não é tanto das obrigações acessórias, né, mas como no manuseio desses meios, né, das obrigações acessórias. Veja que aí, né, os dois problemas foram problemas originados no preenchimento, né, da DIPJ, na DECOMP, né, que eu acho que não foram causados por desconhecimento, foram causados por um erro mesmo, né, na hora de fazer essa declaração. Eu também acompanho o relator, e com isso o resultado do julgamento do item 8 da pauta ficou da seguinte maneira: dá provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade. Vou colocar aqui nos termos do voto do relator, mas eu vou copiar o dispositivo do voto para a ata. Certo? Doutora Ana, na nossa pauta nós temos um outro processo da TNL PCS-SA, que é o item 7, mas a senhora não pediu oportunidade de fazer sustentação oral, isso? Pera, eu acho que deve ser um outro patrono, então. Tá sim. Tudo bem, então. Então, eu acho que a participação então, encerrada. Muito obrigado pela sua presença. Presidente. Obrigada a vocês. Presidente, perdão, presidente. Acho que tem mais um item, o item 13 também da TNL. Tem sim. É um colega meu. É do mesmo escritório. Perfeito. É outro patrão. E vamos para... Não, temos um pedido anterior, tá? Obrigada, senhores.
Tá ok, muito obrigado, Turana. Até Obrigada, mais aí. tchau. Tchau. Certo. Então, o próximo item da pauta que tem preferência seria o item 12 da pauta, que é DNL também. Só que o item 12 da pauta é um processo que vai ser julgado pelo sistema de repetitivos, certo? Eu vou pedir a presença aqui do doutor Eduardo aqui na sala para a gente esclarecer essa situação. Quem é o relator, presidente? Bom dia, doutor. Eu continuo Wilson. Presidente. Continuo Wilson. Bom dia, doutor Eduardo. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, doutor Eduardo, seja bem-vindo à nossa sala de reunião aqui da turma 1201 do CAC. Eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque foi pedido a oportunidade para fazer sustentação oral do item 12 da pauta, só que o item 12 da pauta vai ser julgado pela sistemática de recursos repetitivos, ou seja, que não haverá, né, o julgamento da maneira ordinária, né, deve ser reproduzido para o item 12 o resultado do julgamento do item 11, este sim, certo? O julgamento ordinário. E, então, eu queria saber se o senhor deseja fazer essa sustentação oral para o item 11 da pauta, certo? Ou não, né? Porque foi pedido para o item 12. Isso, porque o item 11 não é patrocinado por nós, então por isso que teria essa divergência. Tá certo, então o senhor vai fazer a sustentação oral para o item 11 mesmo, é isso? Tá certo. Ok, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar o julgamento do item 11, certo? Já que ele é paradigma, é necessário que seja dado, né, início a esse julgamento. E após o relatório, ele passa palavras de sustentação oral, né, para o item 12, que o senhor provavelmente vai apontar algumas diferenças em relação ao paradigma, né, para esclarecimento da turma. Certo? Então, vamos julgar o item 11 da pauta, processo da empresa também, da empresa DNL PCS SA, processo que será relatado também pelo conselheiro Wilson, certo? Presidente, Oi. uma questão de ordem relativa ao suporte. A transmissão no YouTube ela está sem som, salvo engano. Estamos transmitindo, mas sem áudio. Não sei se é um problema, enfim, de configuração, e não sei se isso é relevante, mas considerando que está sem áudio, estou trazendo aqui a informação à presidência para, enfim, seguir o relacionamento. Deixa eu consultar nosso apoio, que é a Tereza. Ana, você está nos escutando? Ana? Sim, presidente. Certo. O conselheiro Freire acabou de relatar que ele também está acompanhando a transmissão pelo canal do CAF no YouTube, e ele verificou que naquela transmissão não está tendo áudio, certo? E que você verificasse isso, né, porque para não estar prejudicado o julgamento, e temos que... Ok, presidente, só um minuto, por favor, que eu também estou acompanhando, só um minuto. Certo. Bom, é importante que fiquemos falando, porque senão não vai ter áudio de qualquer jeito para ela verificar, né? Então, e tem um delay de aproximadamente 30 segundos do real para a internet, para o YouTube. Para você ver que a velocidade da luz não é tão rápida assim, né, para a gente, hoje em dia. Hoje em dia, nós demandamos uma velocidade maior ainda. Pois é. A gente consegue até diminuir a velocidade da luz, então... Não, é impressionante. Eu gosto muito de... Enquanto a gente espera o retorno aí do nosso suporte, antes de fazer um comentário, eu gosto muito
de ciência, ou nesses artigos de divulgação científica, e eles já estão conseguindo, os cientistas já têm experiências, experimentos, né? Já estão conseguindo relativizar a velocidade da luz, dependendo do meio onde ela está se propagando, eles conseguem ultrapassar a velocidade da luz, entende? Então, coloca a luz no meio em que ela é mais lenta e eles conseguem projetar outro tipo de onda que mais rápido do que a luz naquele meio. É um negócio louco, né? Sério? É sério, é um negócio assim. Não, Lá você deve estar se remoendo lá no tubo, né, presidente? Não, Com licença, presidente. Oi, diga. Eu vou precisar sair, eu peço 5 minutos para o senhor ou menos, eu vou precisar sair da reunião para verificar as configurações e em seguida eu já entro aqui. Só um minutinho, tá? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, colega, já está... vamos dar um intervalo, né? Um intervalo de 5 minutos, enquanto se resolve esse problema técnico. Mas aí, eu vou ficar aqui na sala para você poder verificar, os colegas, né, se quiser, vamos dar um intervalo para a sessão. Mas eu vou ficar aqui, Ana, que é para você poder ficar testando o som, tá certo? Ok, presidente. Transmitindo aqui. Então, colegas, uns 5 minutos de intervalo. São 9h42, 9h47, a gente retoma. Ok, presidente. Eu vou ficar aqui. Para que o esporte possa fazer o teste aí do áudio, certo? E se for o caso, a gente informa que eu estou fazendo a gravação. Presidente, o senhor está fazendo a gravação? Estou fazendo a gravação. Tá, ok. Se for o caso, a gente faz o upload da gravação no final do dia, né? Se for necessário. Não sei até que ponto ficou prejudicado, né? O julgamento do processo anterior. Mas, se for o caso, eu transmito. Vou continuar falando aqui, já que a gente está testando o áudio, vou dar um filme de locutor de futebol, né, que tem que arrumar coisa para falar, para não ficar vazio, né? E eu não sei, falar aqui dos causos, né, para que o áudio possa ser testado aqui, né? Então, assim, esse processo, eu estou aproveitando aqui a oportunidade, nós temos vários processos da TNL, mas são de patronos diferentes, né? Depois nós temos um outro processo que é do Dr. Tiago, mas que são também de escritórios diferentes, é isso, né? Isso, escritórios diferentes. É do grupo Oi, né? Todas as empresas. Certo. E aí, alguns casos, dependendo... Eram várias empresas distintas, né? Tá certo. Foram aglutinadas, tá certo. Isso foge um pouco do nosso padrão aqui, a gente fica meio confuso, né? Mas tá certo, agora tá entendido. Porque, ó, nós temos aqui vários processos da DNR, acho que nós temos sustentação oral de 3 patronos diferentes. O senhor, a doutora Ana, que acabamos de julgar, e logo em seguida o doutor Tiago. E também do escritório o Cauã, mas é outro patrão. Mas é isso. No mês passado nós também tivemos um problema técnico relativo à transmissão, mas foi um problema assim mais grave, chegou assim, 12h30, simplesmente a transmissão parou, sem razão, nenhuma razão clara, né? E aí nós tivemos que reproduzir o julgamento no início da tarde, né? Que é uma coisa assim, um pouco tediosa. E é bom que o conselheiro Fred apontou, né, esse problema técnico. E aí não vamos ter que reproduzir
o julgamento do seu processo aqui. Do Eduardo. Mas vamos aguardar aí o retorno do nosso suporte. Aliás, eu não estava nem acompanhando, eu vou abrir aqui também no YouTube para ver o que é que está acontecendo. Pronto, o Efigênio chegou, estava comentando aqui, gente, o doutor Eduardo está tentando dar um de locutor de futebol, entende? Tem que inventar coisa para falar, para não ficar o vazio, né, fazer teste. Você chega, você já ajuda. Aquela hora que, quando nós saímos, eu fico acompanhando pela internet, pelo YouTube, e só que no mudo. E ao final, quando ela estava falando, já havia voltado o som. Ah, já? Entendeu? Ótimo. Já havia voltado. Então, aquela parte final dela, ela falando que já estava até confundindo os dois aqui. Eu peguei e desliguei. Eu acredito que já tenha sido resolvido o problema. Ótimo. O problema agora é se eles forem tentar consertar e mudar a configuração que estava. Que acontece muito isso em informática, né? Você clica no item. Com certeza. Eu acho que ela saiu, mas eu vou perguntar se ela... Ana, você já está aí de volta? Já temos os nossos 5 minutos, né, que ela pediu. É porque a transmissão ainda está fora do ar. Não começou, não. Ah, tá. Ela interrompeu a transmissão. Eu vou Interrompeu. Não estou acompanhando ao vivo aqui, né? Não retornou ainda, não. Eu vou abrir aqui também. Presidente, eu tive que trocar de computador. Estou fazendo as configurações aqui para a gente fazer um teste, tá? Tá certo. O conselheiro Efigênio disse que antes de você interromper a transmissão, já havia voltado o áudio da transmissão no YouTube. Certo? Só para, se ficar sabendo, pode ser relevante aí essa informação. Ah, é? Sim, ao final, eu já vi que estava aquela parte, você falando que ia sair durante 5 minutos, eu já consegui escutar no próprio YouTube. Ok. Ok, obrigado por essa informação. Mas, de qualquer maneira, presidente, eu vou precisar da sua gravação, tá? Tá certo. Tá sendo gravado. Como é que eu fazer isso? Não estou achando a transmissão da Presidente, eu vou transmitir rapidamente, eu vou transmitir no YouTube rapidamente, só para a gente ouvir a minha voz e a voz de vocês, e eu dou o intervalo novamente, tá? Só para fazer um teste. Só a gente só vai falar teste. Tá certo, okay? Tudo bem. Lembrando que tem um delayzinho, só um minuto. Tudo bem. O Efigênio, inclusive, já até mediu esse delay. Esse delay é de 30 segundos. 32 segundos para ser mais exato. Olha aí. É engraçado, eu não estou achando o link aqui da nossa turma. Deixa eu entrar aqui. Acho que eu tenho que entrar aqui no... Presidente, estamos ao vivo fazendo um teste. Tá certo, tudo bem. Eu vou abrir aqui o link. Ah, achei o link da nossa turma. Ok. Vou ficar acompanhando. Pode conversar só um pouquinho para ver se sai a voz de vocês. Tá, só o teste, né, Ana? Só para poder verificar se você tem... Só o teste. Já vou encerrar a... Engraçado, eu não estou achando o link aqui da nossa turma. Deixa eu entrar aqui. Acho que eu tenho que entrar aqui no... Presidente, estamos ao vivo fazendo um teste. Tá certo. Funcionou, viu, Ana? Eu vou abrir aqui o link. Ah, achei o link da nossa turma. Ok. Vou ficar... Já está funcionando. Eu também ouvi aqui, já está funcionando. Inclusive, deve ter feito uma interferência aí, porque... entrou uma musiquinha aí. Exatamente. Exatamente porque está funcionando. Que bom, né? Que bom. Viu, Ana? Então, quando todos chegarem, acho que a gente já pode retomar, não é, Ana? O que você acha? Ana?
Faltando o Jefferson, presidente. Não sei se ele já chegou. Sim, percebi. Ok, presidente. Certo. Eu acho que já está tudo ok agora, né, Ana? Sim, só fazer uma configuração. Pronto. Bom, podemos começar. Eu não estou vendo ninguém aqui agora. Eu estou vendo todos, menos o Jefferson e o patrono, eu esqueci o nome dele. E Só um minutinho, o doutor presidente. Eduardo. Também não estou Só um minutinho, por vendo. favor. O Jefferson está entrando agora. A doutor Eduardo já estou vendo também, desculpa, eu não estava vendo, agora estou vendo. Acho que estamos todos aqui, né? Vamos retomar, então, a transmissão. Tá Só um certo? minuto, por favor. Tá. Eu fico aguardando o teu sinal. Ok, presidente. Continuar. Certo. Eu acredito que os julgamentos anteriores, presidente, não houve a transmissão, tá? De áudio. Certo, eu vou ter que mandar, eu estou gravando, certo? Vou ter que mandar esse vídeo lá para o CAF, fazer o upload para o CAF, e depois eles disponibilizam, eles fazem eles colocam lá na parte do CAF do YouTube, né, no canal do CAF. Deixa eu fazer aqui. E aí, como era antes, né? Como era antes. A gente não tem que reproduzir, né, o julgamento do processo anterior. Então, como não está transmitindo, deixa eu trazer para vocês informação, aquele pedido, né, que nós conversamos no mês passado, relativo à possibilidade de antecipar julgamentos, foi colocado, né, não só por mim, por outras turmas também, e o pedido, né, vai ser levado para a administração, porque tem que considerar a realidade não só da primeira sessão, mas das demais sessões do CAF. Mas já foi encaminhado o pedido, né? E está sendo considerado. Até agora não tive nenhuma resposta. Assim que tiver, eu passo para vocês. Presidente? Oi. Só confirmando, o doutor Eduardo, o patrono, está na sala? Sim, está na sala. Tá. O doutor Tiago também está na sala? Estou sim, bom dia. Está. Ok, então não tem mais patrono na sala de espera, eu saí da sala de espera e vamos ficar somente com a sala de julgamento. Então, nesse caso, já vou iniciar a transmissão, viu, presidente? Fico aguardando o seu sinal. Transmissão iniciada, presidente. Ok, obrigado. Então, vamos retomar a nossa sessão de julgamento no dia 13 de setembro de 2021, do turno da manhã. Nós tivemos um problema técnico, a transmissão do julgamento estava ocorrendo sem o áudio, então foi necessário dar um pequeno intervalo para buscar uma solução, né, para esse problema. Creio que o problema foi solucionado, então vamos retomar, certo, a nossa sessão de julgamento. Eu, no final, no intervalo, né, no momento anterior, eu vi comentado que o item, foi pedido sustentação oral para o item 12 da pauta, só que o item 12 vai ser julgado pelos temáticos repetitivos, ou seja, vai ser reproduzido o resultado do julgamento do processo paradigma para esse item do 12.
E o processo paradigma do item 12 é o item 11. Nós não temos pedido de sustentação oral para o item 11, então, em princípio, ele não teria preferência. Mas como temos pedido de sustentação oral para o item 12, né, que é um repetitivo do item 11, vamos julgar o item 11, que vai ser necessário para a sustentação oral relativa ao item 12, certo? Então, colegas, vamos julgar agora o item 11 da pauta. Processo da empresa TNL PCS SA será relatado pelo conselheiro Wilson. O conselheiro Wilson vai fazer o relatório. E Wilson, ao final do relatório, eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo, para ele fazer as considerações dele relativas ao item 12 da pauta, que é um processo repetitivo ligado ao processo paradigma, que é o item 11. E depois teremos o voto, tá ok? Vou pedir que todos desliguem os microfones, por favor. O doutor Eduardo. Doutor Eduardo, eu não estou vendo o doutor Eduardo, está na sala? Estou aqui, presidente. Ótimo. Então vamos dar início ao julgamento do item 11 da pauta, com a palavra do conselheiro Wilson para relatar. Obrigado, presidente. Bom dia de novo. Bom dia, doutor Eduardo. Seja bem-vindo. Item 11 da pauta, TNL PCS SA. Isso aqui é um paradigma, então o relatório vai ser bastante sucinto. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada pelo contribuinte, cujo crédito informado foi de saldo negativo do IRPJ. A compensação não foi homologada, conforme o despacho decisório eletrônico montado aos autos, porque o direito creditório reconhecido foi insuficiente para compensar todos os débitos declarados. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que transmitiu uma DECOMP, cujo direito creditório foi integralmente reconhecido, e antes da admissão do despacho decisório encaminhou um pé, pleiteando crédito adicional de saldo negativo com base em retenções que não haviam sido informadas na primeira DECOMP. Esse direito creditório adicional foi utilizado para compensar o débito declarado em DECOMP, que foi transmitido na sequência. A turma julgadora entendeu que o PER e a DECOMP, transmitidas depois da primeira DECOMP, foi uma tentativa da contribuinte de retificar o saldo negativo informado na primeira DECOMP e que caberia a mesma ter encaminhado um PER-DECOMP retificador com as informações não prestadas na primeira DECOMP. Cientificada do acórdão recorrido, a hora recorrente interpôs recurso voluntário alegando que houve equívoco no despacho decisório e também da DMJ, que não analisou as parcelas de crédito informadas no PER, causando o licenciamento do direito de defesa. A recorrente tece considerações de motivos para a transmissão do PER com o pedido de direito creditório complementar, que serão analisados no voto. Requer, ao final, o provimento do recurso com reconhecimento da nulidade do acórdão combatido e, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso para corrigir o erro material ocorrido no despacho decisório, que, segundo a mesma, desconsiderou a DIPJ retificadora e, por conseguinte, homologar integralmente a compensação aqui discutida. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Então, doutor Eduardo, você tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Tá ótimo. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores relatores, né? Porque o relator do item 12 é o presidente. Doutor Wilson, bom dia aos conselheiros, senhores conselheiros. O caso me parece ser muito parecido com o nosso, que é o item 12, e de fato a gente até fez uma singela apresentação só para explicar o que aconteceu no caso. Eu vou pedir licença para os senhores para fazer a transmissão. O que aconteceu nesse caso, no item 12, que é muito parecido pelo que foi relatado pelo conselheiro Wilson do item 11. Em 26 de julho de 2012, a recorrente ela transmitiu um PER de final 1503, em que ela apontava ali o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2011, tá? Talvez a única diferença seja essa, porque no processo paradigma nós estamos falando de prejuízo fiscal e aqui nós estamos falando de saldo negativo de CSLL. Em 2014, ela transmite um novo PER-DECOMP solicitando um crédito adicional de CSLL, também do ano calendário de 2011, decorrente de algumas retenções que não foram aproveitadas lá
naquele primeiro PERD-COMP transmitido, ou seja, é um segundo PERD-COMP, não foi uma retificação de fato, mas que não tratou em nenhum momento das retenções que foram indicadas naquele primeiro PERD-COMP. Então, são créditos com origem distintas uma dos outros. Em 2016, a empresa compensa esse crédito apontado no segundo PER e extingue créditos próprios ali neste momento. Veio o despacho decisório em 2017, que analisa, então, apenas o primeiro PERD-COMP. Ele homologou apenas os créditos e os débitos ali indicados, não tratando dos débitos indicados posteriormente por suposta ausência de crédito, porque entendeu que, em relação ao segundo PERD-COMP, ele seria, na verdade, uma tentativa de retificação e não poderia ter sido feito desta forma. A manifestação de conformidade, ela foi apresentada, suscitando ali, então, que a autoridade fiscal ela levou apenas a consideração o primeiro PERD-COMP, os créditos indicados no primeiro PERD-COMP, o 1503, desconsiderando o PERD-COMP final 2327. Tá? A DRJ, então, portanto, ela vem e julga improcedente, argumentando que esse saldo negativo do segundo PERD-COMP, né, o 2327, seria uma indevida retificação do PERD-COMP fora das hipóteses previstas no regulamento específico. Quais foram os argumentos, então, levantados pela recorrente desde a manifestação de conformidade? Primeiro, que haveria ali um erro material, né, então, do próprio despacho decisório e também do acordo da DRJ, porque deixou de analisar o segundo PERD-COMP, então, por isso, haveria um problema nessa ausência dessa análise, de fato, não analisou, porque falou que seria um erro do contribuinte tentar fazer dessa forma, mas fato é que não chegou a analisar o crédito indicado ali. Então, nós entendemos que, na verdade, ao verificar que essas retenções não constavam do saldo negativo inicial, foi feito um novo PER, isso é um fato. Isso não tira o direito do contribuinte de apresentar um novo pedido e ele ter que fazer uma retificação. Não se trata de retificação, não foi um erro de preenchimento de uma retificadora. Foi, na verdade, um novo PER que foi dado um tratamento conjunto, mas na hora de apreciar, ele não foi apreciado o seu crédito. Ou seja, nós entendemos que ou, por bem, o fisco emitiriam 2 despachos decisórios analisando tudo, ou um despacho só analisando também tudo. Ele jamais poderia deixar de analisar o crédito indicado. Então, até porque um eventual erro, uma ausência, por exemplo, de uma retificadora, não afastaria o crédito, né? Nós indicamos que, ao parecer COSIT número 8, que indica que mesmo após a fase administrativa, o erro pode ser ultrapassado para reconhecer o crédito, ainda mais nessa situação aqui que nós estamos suscitando desde o primeiro momento em que foi possível, desde a manifestação de conformidade, a existência do crédito que foi indicado de forma diferente daquela inicial no próprio manifestação de conformidade. Então, nós indicamos alguns precedentes, até precedentes aqui da turma julgadora, em que foram indicados também nos memoriais enviados, em que se aceita ultrapassar esse mero equívoco se partimos do pressuposto que era necessário uma retificadora. E mais do que isso, neste caso, senhores conselheiros, há um erro no despacho decisório que ele desconsiderou uma DIPJ retificadora que foi feita antes do despacho decisório. Nessa DIPJ retificadora, nós indicamos de forma pormenorizada isso no memorial e também no recurso voluntário e na manifestação de conformidade, foi indicado um saldo negativo aqui de 9.575.000 inicialmente. Só que depois e antes da transmissão da efetivação do despacho decisório, foi feita uma retificadora por verificar-se que foi pago valores a maior de CSLL, que aumentou o saldo negativo para R$ 13.952.000 e este valor foi considerado, os senhores podem ver no próprio despacho decisório, como o existente de saldo negativo. Inicialmente, consta expressamente no despacho decisório a existência desses 2 valores. E aqui nós fizemos uma tabela para demonstrar a diferença que há, que
em se considerando a DIPJ retificadora, que foi feita com base na documentação apresentada, foi feita com base nas DCTFs retificadoras também, seria suficiente para quitar os 2 débitos indicados, tanto no primeiro pé quanto lá na segunda de compra. Então, os valores seriam mais do que suficientes para também se suplantarem os débitos indicados, se fosse levado em consideração a DIPJ retificadora, que foi desconsiderado tanto pelo despacho quanto pelo acordo da DRJ. E, por fim, nós demonstramos desde o início a existência das parcelas de CSLL retidas, indicadas naquele segundo pé que foram utilizados lá no pé de compra indicado naquela primeira linha da linha do tempo que nós fizemos em 2016, tá bem? E de onde vem isso? Vem da documentação que foi apresentada, que a empresa, ao verificar que nem todas as retenções de CSL que ela sofreu no período foram utilizadas, ela efetuou esse novo pé. E nós fizemos a juntada, senhores conselheiros, no documento 11 da manifestação de conformidade, uma planilha em que nós discriminamos todas as retenções e todos os valores que compõem o imposto devido em 2011 e aquelas que não tinham sido utilizadas e que foram utilizadas na sequência pelo novo PR de compra. Então, o que nós estamos demonstrando desde o início deste processo é que houve sim uma efetiva transmissão de um novo PR de compra, com utilização de débitos e créditos diferentes daqueles que tinham sido indicados no primeiro PR de compra. O despacho decisório e a DRJ entenderam que esse procedimento do contribuinte foi equivocado e que ele deveria ter feito uma retificadora. O contribuinte defende, portanto, que não é necessária essa retificadora, porque existem os créditos, eles foram comprovados nos autos, e não é um eventual erro procedimental que vai afastar o direito do contribuinte. Então, senhores conselheiros, senhores relatores, nós pedimos o provimento do recurso voluntário para que se reconheça a procedência do recurso voluntário e se reconheça a procedência do segundo PR de compra, homologando totalmente os créditos indicados, ou, quando ao menos, que se baixe em diligência para verificar que esses débitos e créditos indicados no segundo PR de compra e no terceiro não foram utilizados lá no primeiro PR de compra transmitido pela empresa. Muito obrigado e estou à disposição. Obrigado, doutor Eduardo. Vou falar para o conselheiro Wilson para proferir o voto, lembrando que estão julgando o item 11 da pauta. Ok, obrigado, presidente. Só esclarecendo, realmente assim, é um repetitivo, que esse primeiro que eu estou relatando aqui, o item 11, trata-se de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2011, né? E o do item 12 é o saldo negativo de CSLL também do ano calendário 2011, baseado nos mesmos fatos geradores, ou seja, o que aconteceu aqui, só para fazer um resumo, né? A empresa transmitiu uma DECOMP, depois, antes da emissão do despacho decisório, ela transmitiu um PER, e com esse PER, o crédito, né, que foi informado nesse PER, ela encaminhou uma DECOMP no qual utilizou esse crédito. Isso foi tudo transmitido antes da emissão do despacho decisório. No despacho decisório, a primeira DECOMP foi homologada, né, então os débitos foram compensados, e o PER não foi indeferido. Com o indeferimento do PER, a DECOMP, em sequência, também a compensação não foi homologada. É isso, mas eles foram transmitidos antes da emissão do despacho decisório. Nos dois casos, né, no item 1, relativo a RPJ, saldo negativo de RPJ, e no item no 12, relativo a saldo negativo de CSL. Só para o esclarecimento, realmente é um repetitivo, e esse aqui é um paradigma. Julgando esse aqui, é o mesmo fato gerador, então a decisão vale também para o item 12. Então, feito esse esclarecimento, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo. Na alegação de erro material do despacho decisório e do acordo, a recorrente encaminhou de ponto final 5860 em 23 de setembro de 2012 com crédito relativo a saldo negativo de RPJ do exercício 2012 no montante de 47.237. Também foi encaminhado o PER final 5576 em 19 de 5 de 2014 com crédito relativo a saldo negativo de RPJ do exercício 2012 no montante de 3.468. Está consignado no PER que não se trata de retificadora e que o crédito não foi informado em outro PERDECOM.
A recorrente transmitiu também a DECOMP final 8568, em 22 de 1 de 2016, cujo crédito utilizado foi pleiteado no plano. A autoridade administrativa reconheceu integralmente o direito creditório formulado na DECOMP, confirmando as parcelas componentes do crédito nele informadas, conforme exerto abaixo do despacho decisório. Então, foi reconhecido exatamente o valor saldo negativo de 47.237, que tinha sido pleiteado na primeira DECOMP, né, original. O montante do direito creditório pleiteado na DECOMP, 42.237.547, que é o que foi informado na primeira DECOMP. O saldo negativo de 47.237 foi exatamente o valor apurado pela recorrente na DIPJ 2012, retificadora ativa. Esse é o valor informado na DIPJ, então, na linha 20 da ficha 12A. 47.237.547. Tendo reconhecido o saldo negativo de 47.237.547, a autoridade administrativa homologou as compensações formuladas na DECOMP final 5860 e 4686, que utilizavam os mesmos créditos. Aí eu coloco o excerto da análise das compensações, e aí exatamente o valor, não resta nenhum saldo devedor, portanto, as duas DECOMPs foram homologadas. O direito creditório pleiteado no PER não foi reconhecido porque todo o saldo negativo da RPJ informado na DIPJ 2012 retificadora ativa foi consumido, ou seja, a informação do saldo negativo que constava na DIPJ ativa é exatamente o valor que foi informado na DECOMP original, na primeira DECOMP. A recorrente alega que houve erro material no despacho decisório por não ter analisado as informações que constavam no PER. Dessa forma, teria cerceado seu direito de defesa. Sem razão, a recorrente. Como visto acima, a autoridade administrativa confrontou as informações da DECOMP e do PER com as da DIPJ e somente confirmou as parcelas componentes do crédito informados na DECOMP. De fato, constatei que somente as retenções informadas na DECOMP, ou seja, na primeira DECOMP apresentada, estão descritas na ficha 57 da DIPJ, demonstrativo de imposto de renda, CSLL e contribuição previdenciária retidos na fonte. Não encontrei na DIPJ as retenções informadas no PER. A recorrente deveria ter retificado a DIPJ, incluindo as retenções informadas no PER, e reapurado o saldo negativo da RPJ, de modo a possibilitar que a autoridade administrativa analisasse o crédito complementar pleiteado. Eu coloco entre aspas, porque, na verdade, quando encaminhou o PER, ela estava pedindo um crédito adicional em relação à primeira DECOMP. Na verdade, conforme consignou corretamente o relator no acordo recorrido, a recorrente deveria ter retificado a DECOMP e a DIPJ para que o processamento da compensação fluísse automaticamente caso informações estivessem corretas. A DRJ entendeu que a recorrente pretendeu, com o encaminhamento do PER, retificar o montante do saldo negativo da RPJ informado na DECOMP, o que somente seria possível com a transmissão de uma DECOMP retificadora. Não vejo como nulidade a decisão da RJ, até porque os fundamentos para sua decisão foram os artigos 87 e 88 da Instrução Normativa RFP número 1300, e ademais a recorrente não teve prejuízo, porque teve a possibilidade de contrapor os argumentos da RJ no recurso voluntário que foi por ela realizado. Rejeito, portanto, as arguições de nulidade do despacho decisório e do acordo recorrido. Quanto ao mérito, apesar das retenções informadas no PER não terem sido informadas na DIPJ, retificadora ativa, verifiquei, por amostragem, que as retenções informadas estão incluídas na DIRF, que foi juntada às folhas 1095 e 1156, chamadas DOC 11, conforme os exemplos abaixo colecionados. Se considerarmos que a alíquota do IRPJ no Código da Arrecadação 6190 de 4,8% do rendimento, o imposto retido na fonte seria de 131.712, maior do que informado pela recorrente no PER, 121.149. Não há na DECOMP, e também na DIPJ, a informação de retenção de fonte para o CNPJ final 00110. A indicação no PER do CNPJ 00100. Ela informou retenção em fonte de 163.250. A informação na DIRF, rendimento de 3.401.269. Então, aplicando-se a alíquota do IRPJ de 4,8% no rendimento de 3.401.289, o fonte é de 163.261, bem próximo do informado do PER.
Também não há informação de retenção para o CNPJ 000100 na DECOMP e na DIPJ, ou seja, isso aí é no PER que ele está apresentando. A indicação no PER do final 00170. Retenções de 115.713. Informação na DIRF. Retenção sobre o Código de Arrecadação 6190 de 2.410.876. Se aplicar a alíquota de RPJ de 4,8%, nesse rendimento de 2.410, o fonte é de 115.722, bem próximo daquele informado no PER. Também verifiquei que não há informação de retenção para o CNPJ 00170 na DECOMP, ou seja, na primeira que foi apresentada, e também na DIPJ. A indicação no PER do final 00100 informou retenção de 185.995. A informação na DIRF, retenções sobre o Código 6190 de 3.875, ou seja, o fonte, aplicando-se 4,8%, daria 186.008, bem próximo do informado no PER. E também não há duplicidade na retenção desse código, desse CNPJ, na DECOMP e na DIPJ. A indicação no PER do final do CNPJ 00121, ela informou retenções de 294 e 202. E na DIRF, o código de retenção 6190 dá 6.131, o que resulta fonte de 294, 292, que é bem próximo daquele informado no PER. Eu encontrei uma retenção do CNPJ 0021 na DECOMP e na DIPJ, mas a retenção foi apenas de 68,90, ou seja, o que é comum, né, a retenção que foi comum no PER, na primeira DECOMP, foi esse de 68,99. A indicação no PER do CNPJ 00145, ela informou retenções de 241.898, e a informação que consta na DIRF foram rendimentos de 5.039.923, do que resulta a fonte de 241.916, que é bem próximo do que foi informado no PER. Não há informação de retenção para o CNPJ 00145, na DECOMP e na DIPJ. Há que se realçar que as informações apresentadas são relativas à DIRF do ano calendário 2011, exatamente do que a gente está analisando, conforme cabeçalho do documento juntado aos autos. Por fim, verifiquei que algumas DIRFs foram entregas depois da emissão do despacho decisório, conforme se constata abaixo. Então, aí eu colaciono, se vocês verificarem, a DIRF foi entregue em 29 de 3 de 2017, portanto, depois da emissão do despacho decisório. Entendo, portanto, nas palavras, que a recorrente comprovou que teriam ocorrido as retenções informadas no PER e que não foram consideradas na apuração do saldo negativo de RPJ do ano calendário 2011, uma vez que constaram em DIRF. Contudo, há que se analisar os valores, pois constata-se algumas diferenças entre os valores informados no PER e os informados na DIRF. Há que se considerar, por outro lado, que a recorrente afirma que reapurou as estimativas mensais e verificou que houve recolhimento a maior e foram encaminhados pedidos de restituição conforme exerto do recurso voluntário abaixo transcrito. Então, esses pagamentos, ela considerou que são pagamentos a maior de estimativa e encaminhou, conforme suas palavras, encaminhou pedidos de restituição. Apesar da recorrente afirmar que a redução das estimativas mensais utilizadas para compor o saldo negativo não afetará o direito creditório pleiteado no presente processo, isso deverá ser apreciado pela autoridade administrativa. A autoridade fiscal pode rever de ofício o despacho decisório na ocorrência de erro de fato no preenchimento da DECOMP, conforme a orientação do parecer normativo COSIT número 8 de 2014. E aí eu colaciono. Considerando que as retenções informadas no PER constam em DIRF e que a autoridade administrativa poderá rever de ofício o despacho decisório, inclusive para confrontar os valores informados no PER com os da DIRF, e ainda que a recorrente afirma ter encaminhado pedido de restituição de pagamento a maior de estimativas mensais, que pode ter reflexo no direito creditório discutido nos presentes autos, entendo que o processo deve ser devolvido para que a autoridade administrativa analise os documentos contidos no processo e verifique se a recorrente faz uso ao direito creditório adicional de saldo negativo de RPJ pleiteado no PER. Conclusão, por todo assim exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno do processo à unidade de origem
para que esta aprecie os documentos juntados aos autos, para confirmar as retenções informadas no pé e analisar o reflexo da redução das estimativas mensais alegadas pela recorrente, o direito creditório aqui pleiteado e emitir um novo despacho decisório. Há que se consignar que a exigibilidade da multa isolada aplicada pela não homologação da compensação na DECOMP 8568, objeto do processo 2018-51, apenso a este processo, fica suspensa até a decisão administrativa definitiva do presente processo, nos termos do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei 9.430. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Isso parece-me que a situação fática, jurídica, realmente é muito semelhante, né? Muda só o tributo, né? E RPJ e contribuição social. A palavra fica aberta para comentários, dúvidas. Nenhum comentário, podemos colocar em julgamento. Ok, colegas, então, em julgamento, vigente. Com o relator, presidente. Também com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator também. Lucas. Relator. Eu não ouvi o que você falou. Não, perdão, presidente. Eu fechei o microfone muito rápido. Com o relator, presidente. Ah, tá certo. Eu também acompanho o relator. Com isso, colegas, o julgamento do item 11 da nossa pauta ficou da seguinte maneira: dá provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade, certo? Nos termos do voto do relator, que no caso é retornado RF para proferir novo despacho decisório, certo? Mas eu vou reproduzir o dispositivo, certo, na nossa ata. Deixa eu só fazer logo esta cópia. Com isso, desculpe o barulho, tem uma obra aqui perto. Repetindo, o resultado do item 11 da pauta será reproduzido para o item 12 da pauta. Então, o item 12 ficará com o mesmo resultado. Certo? Então, com isso, doutor Eduardo, pelo que estamos completando o julgamento, muito obrigado aí pela sua presença. Boa semana a todos. Obrigado, até mais. Ok. Temos então, vamos continuar ainda com a TNL, certo? Agora, vou julgar o item 13, o item 13 da nossa pauta, e também será relatado pelo conselheiro Wilson, processo da mesma empresa, e teremos sustentação oral do doutor Tiago, já está aqui presente. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os conselheiros. Bom dia. Doutor Tiago, gostaria de confirmar os seus dados para fim de registro na nossa ata. Eu vou fazer assim.